pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre força elástica. Também é conhecida, a expressão da força elástica ela é conhecida como lei de Hooke. Vamos lá. Bom, na força elástica, então, a gente vai mexer com mola, poderia ser um elástico também, mas nos exercícios e nas apostilas geralmente aparece como exercícios de molas. Mas tem alguns também que é referente a elásticos, tá? Mas é a mesma coisa, a ideia por trás é a mesma. Bom, a força elástica, essa lei de Hooke aí, ela vai falar pra gente sobre a deformação de um corpo ao ser submetido por uma força, tá? E poderia ser uma massinha aqui, que tem um peso, ou alguém puxando, algum tipo de força. No caso aqui eu tô puxando essa mola, mas tudo que eu falar aqui também serve para quando eu estiver comprimindo a mola. Uma coisa interessante e muito importante da gente saber é que a força elástica ela é sempre uma força restauradora. O que significa isso? Se eu puxo ela para baixo, ela sempre vai apontar então para cima. Se eu puxo uma mola para a direita, a minha força elástica, como ela é restauradora, ela tende a querer voltar para onde ela estava numa situação inicial, uma situação normal aí, relaxada. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Pensando nisso, a gente puxou aqui então essa mola, que tem um comprimento inicial de L0. Eu puxei essa mola com uma força F e ela esticou e passou a ter um comprimento L. E eu vou chamar de X justamente essa diferença entre L e L0, tá? E X a gente chama de deformação da mola, é o tanto que ela aumentou aí de tamanho. Poderia ser o contrário também, enquanto ela diminuiu. Mas, enfim, se refere então à deformação, ok? Tanto para mais quanto para menos. Bom, tendo isso, a gente pode pensar agora nessa expressão aqui, que é a lei de Hooke. O que ela quer dizer? Essa expressão ela foi determinada experimentalmente, tá? E isso aqui diz pra gente que a nossa força, essa força elástica que vai aparecer aqui nesse caso para cima, ela é linearmente proporcional à deformação, tá? E quando a gente pensa assim nessa proporcionalidade, a gente tem que ter uma constante de proporcionalidade aqui. Essa constante é a constante elástica da mola. Esse K é a constante elástica da mola, certo? Bom, para pensar na unidade do K, a gente vai fazer uma análise dimensional rapidinha aqui. Bom, se a gente isolar o K, fica força por X. Pensando na análise, então, ficaria a unidade de força pela unidade de comprimento. Então, a unidade do K vai ser Newton por metro, certo? Agora, a gente vai analisar rapidinho aqui um gráfico da força pela deformação. E aí a gente vai ter esse ângulo, essa reta aqui, crescente, como a própria equação mostra pra gente uma equação do primeiro grau, então teria que aparecer uma reta. E aí a tangente desse ângulo aqui formado, não costuma aparecer muito gráfico, tá? Dessa matéria em relação à força elástica, não costuma aparecer muito. Mas a tangente desse ângulo aqui é justamente o K. Bom, sobre gráfico não tem muito o que falar, e aí agora eu vou falar para vocês sobre o dinamômetro, que é um aparelho que mede a intensidade das forças. Então, um possível dinamômetro seria, por exemplo, quando eu estiver puxando alguma coisa, e aí teria um ponteiro fixo aqui nessa mola e uma escala do lado, onde essa escala me indicaria qual que é a intensidade dessa força, certo? Outro tipo de dinamômetro é a balança, que a gente bem conhece. No caso da balança, é uma força que está empurrando, No caso, está comprimindo uma mola que existe lá dentro, certo? Só que a balança, ela dá o resultado para a gente em massa, certo? Não em unidade de força. Então, o que acontece? A força que é medida na balança, através dessas molas que existem aí dentro, essa força ela é dividida pela aceleração da gravidade, então aí a gente consegue enxergar o nosso resultado em massa, certo? Então, massa, peso pela gravidade. No caso, peso aqui seria a força atuando aí em cima da balança. Dito isso, agora nós vamos ver a associação de molas. Da mesma forma que lá nos resistores, geradores, a gente consegue fazer associações aqui nas molas também. E da mesma forma, em paralelo e em série. Bom, quando a gente associa duas molas em série, veja só o que acontece. Aqui, como elas estão juntinhas, presas em cima e embaixo, juntas, quando eu puxo, então, essa parte aqui para baixo, as duas vão ser puxadas ao mesmo tempo e percebam,
A deformação aqui, nas duas molas, vai ser a mesma, porque elas estão presas aqui nas duas extremidades, certo? Então, se eu puxo com uma força F aqui, essa deformação vai ser a mesma. Bom, pensando nisso, e cada uma, né, vai sofrer uma força diferente aí, porque tem também uma constante elástica diferente. Aí a gente calcula aqui, ó, F1, K1 vezes X, F2, K2 vezes X, certo? E a força que vai atuar em cada uma dessas molas é justamente somando elas que a gente encontra essa força que é a principal, que está puxando aqui embaixo, certo? Então, se a gente pensar F, né, esse F aqui é igual à soma dessas outras duas forças, e sabendo que F1 é K1 vezes X e F2 é K2 vezes X, o que a gente pode tirar disso? Pensando aqui, então, F igual a F1 mais F2, a gente tem F, né? O F total seria a constante elástica equivalente, da mesma forma que lá nos resistores a gente faz esse negócio de achar algo equivalente, então a gente poderia pensar nisso aqui como sendo uma mola que equivaleria a essas outras duas, certo? Então, uma constante aqui equivalente vezes a deformação, que é x, é a mesma para as duas molas, é igual a, eu estou seguindo aqui, vocês percebem? F1 mais F2. F1 é K1 vezes X e F2 é K2 vezes X. Se todo mundo aqui é X, né, o que sobra para a gente é a constante, então, equivalente, a constante da mola equivalente, é a soma das constantes de cada uma das molas, ok? Quando a gente olha para isso, a gente consegue concluir, então, que esse tipo de associação em paralelo aumenta para a gente, na verdade, a rigidez da mola. Então, isso aqui é interessante quando você quer aumentar, então, a rigidez, certo? Então, quando a gente associa em paralelo, aumenta a rigidez, ok? Agora, em série, né, seria como se fosse uma em cima da outra. Ou se as molas tiverem... Tudo eu estou fazendo aqui na vertical, mas poderia ter molas assim na horizontal, tá? Enfim, é uma mola grudada na outra aí. No fim de uma, começa a outra, certo? Então, tem duas molas aqui. Isso aqui acabou ficando meio pequenininho, mas supondo aqui que ela deformou x1 e essa outra, supondo que ela deformou x2, o que acontece? As duas estão sendo puxadas por uma mesma força, tá? Não existe uma força diferente para cada uma, como aqui no paralelo. Então, o que acontece? Se a gente pensar nisso, a gente vai ter a deformação, né, como eu falei, ela é diferente em cada uma das molas. Então, o que eu posso falar sobre a deformação? Que a deformação total, né, a deformação equivalente, como se isso aqui fosse uma mola só, seria a soma das deformações, certo? Então, a deformação equivalente, a deformação é igual à deformação da primeira mais a deformação da segunda. Ok. Mas o que é deformação? Deformação é força por constante, pela constante elástica. Pensando nisso, então, a força é a mesma para todas, né? Força sobre constante elástica equivalente é igual a força pela constante elástica da primeira mola mais força sobre a constante elástica da segunda mola. Se todo mundo é F aqui, eu posso cortar, né? E aí ficaria 1 sobre constante equivalente é igual a 1 sobre constante da primeira mais 1 sobre a constante da segunda, certo? O que isso diz pra gente? Que quando a gente associa, então, essas molas em série, isso faz sentido quando você quer diminuir a rigidez da mola, ok? Então, basicamente, sobre força elástica e associação de molas, é isso. Muito obrigada e até a próxima aula.